Beleza? Muito obrigada, Jean, né, pelo seu sim, por estar conosco aí mais uma vez, nos ajudando a entender aí a segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Passo a palavra para você. Muito obrigada. Obrigado, Tati. Obrigado a todos vocês que mais uma vez estão aqui, estão sendo perseverantes para ter um pouco mais desse apóstolo que é tão importante para nós do movimento de Cursilho, que nós possamos, nesse encontro de hoje, ter uma experiência com Deus a partir da pessoa de Paulo, a partir dessa segunda carta de Paulo, que escreve à comunidade de Coríntios. Para a gente iniciar, eu gostaria, eu não sei se vai dar muito certo, não. Eu preparei uma música aqui, eu vou colocar ela. Se der alguma interferência, alguma coisa assim, vocês digam para que a gente encerre. Mas eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção na música, porque ela vai nos ajudar a entender todo o bloco literário que nós vamos estudar hoje dessa carta de São Paulo aos Coríntios. Deixa eu colocar a música aqui, peraí. Tá dando para ouvir aí? Do desejo de ser amado, estimado, procurado, livra-me, Senhor, do desejo de ser honrado, preferido e louvado, livra-me, Senhor, do desejo de ser aceito, aprovado e adorado, livra-me, Senhor. Troca o meu coração, orgulhoso e ferido, pelo teu coração, Jesus, nosso e humilde, que diminua até desaparecer, que cresça a tua graça que reina em mim. Jesus, reina em mim. Jesus, reina em mim. Jesus, reina em mim. Por temor de ser humilhado,
Essa canção se chama Ladainha da Humildade. Depois, se alguém se interessar, ela se encontra disponível no YouTube, é da comunidade missionária Shalom, e vai nos ajudar a entender bastante aquilo que é proposta para a nossa reflexão, para a nossa conversa nessa tarde de hoje. No nosso último encontro, nós vamos fazer uma breve rememoração daquilo que a gente refletiu juntos e conversou juntos. Nós falávamos de que Paulo faz um elo entre o Novo e o Antigo Testamento. Isso está bem expresso no capítulo 3 dessa segunda carta aos Coríntios. Nós também falamos que Paulo fala de si para defender o povo dos falsos profetas que estava em ascendência naqueles dias, não é? Estava existindo entre a comunidade cristã e a não cristã pessoas que estavam querendo se aproveitar da realidade dos cristãos sobretudo da caridade dos cristãos, para procurar um prazer próprio. Também dizemos sobre que a pregação de Paulo, ela parte da cruz de Cristo. A centralidade da pregação paulina é a cruz de Cristo. E hoje nós vamos ver isso com mais clarividência ainda. Também dizemos sobre a geografia da cidade de Corinto, que era uma cidade portuária e por isso havia um grande fluxo de pessoas entrando e saindo. O comércio na cidade era também algo que movimentava a vida financeira da comunidade, da cidade, por isso Paulo tinha algumas dificuldades com relação à evangelização naquela época, naquela área. E falamos das dificuldades que o apóstolo encontra para pregar o evangelho, não só ali na comunidade de Corinto, mas em todo o mundo antigo, pela precariedade dos meios de comunicação, dos meios de transporte e vários outros. Então, naquela ocasião, nós juntos refletimos do 1º ao 5º capítulo. E foi uma ocasião assim, um pouco problemática, porque eu tive um problema com relação ao tempo e ao momento que ia começar, então foi assim uma bagunça. Mas espero que hoje nós possamos dar continuidade e entender vários pontos importantes desta carta. Partindo a partir do capítulo 6, Paulo continua a falar do seu sofrimento, continua a falar das dificuldades do seu apostolado. Como eu disse na aula anterior, nós temos que perceber aqui nessa carta que mais do que falar da pessoa de Cristo, Paulo se autodefende para dizer da veracidade da palavra que ele prega. Ele quer aqui dizer a todos os membros da comunidade de Corinto que aquele que ele prega não é ele mesmo, mas é Cristo. Mas para que as pessoas reconheçam o Cristo que habita na pessoa de Paulo, eles precisam dar crédito àquilo que Paulo faz e àquilo que Paulo prega. Então, se eles não derem crédito algum àquilo que Paulo faz e prega, certamente eles não abrirão o coração para acolher o Cristo que o Paulo anuncia. Se nós temos um certo preconceito com aquele que anuncia, nós também teremos preconceito com aquele que é anunciado. Então, no capítulo 6, Paulo vai dizer mais sobre isso. E no finalzinho do capítulo 6, ele vai dizer algumas coisas sobre a questão do corpo. Lá no versículo 16, ele diz assim: como combinar o templo de Deus com os ídolos? Ora, nós somos o templo de Deus vivo, como disse o próprio Deus. Aí aqui ele cita uma passagem do Antigo Testamento. Mas aqui é só para a gente ter uma clareza, irmãos, de que a questão do corpo, tanto para Paulo, quanto também para João e alguns outros evangelistas, é muito importante. Paulo não tem uma visão dualista do corpo que é derivada da filosofia platônica. Não sei, certamente vocês já ouviram falar do dualismo platônico, onde existe a dicotomia entre corpo e alma. Aqui,
para Paulo, não existe essa dicotomia. Paulo olha o corpo como um templo de Deus. E se é templo de Deus, tanto a dimensão carnal, que é osso, carne, e também aquilo que é espiritual, está extremamente em conjunto. E essa é a verdade que a igreja carrega até hoje. Para a igreja, não há essa dicotomia de corpo e alma. Por isso que no creio, nós rezamos que nós cremos na ressurreição da carne. Ou seja, nós inteiramente ressuscitaremos, e não uma parte de nós, e não um fantasminha que existe dentro de nós e que vai subir para o céu. Não, nós ressuscitaremos inteiramente. Agora, a dimensão de corpo espiritual e corpo físico, Paulo vai fazer em outras cartas, e certamente as pessoas que trabalharão com vocês essas cartas dirão sobre isso. Mas aqui é só para dizer da importância da dimensão corpórea para Paulo e também para os judeus. Nós sabemos que a pregação de Paulo ela é para os judeus, mas também para os gentios, para pessoas que não tinham a crença judaica em si. Mas para os judeus, sobretudo, a dimensão corpórea ela é tão importante porque quando Deus faz aliança com o povo no Antigo Testamento, o povo pensa que precisa criar um templo de pedra. E aí cria um templo, depois é destruído, depois cria de novo, é destruído de novo, e cria de novo e depois destrói de novo. No ano 70, o templo é destruído. Paulo vê essa realidade da destruição do templo e diz para eles, olha, o Deus Altíssimo, ele não habita somente naquele templo de pedra, mas o corpo de vocês precisa ser templos verdadeiros da presença do Altíssimo. Por isso, a mentalidade judaica, mas para nós, mentalidade cristã hoje, nós temos a capacidade de ser igreja, de ser templos vivos dentro das nossas casas, dentro das nossas realidades, e precisamos dar testemunho dessa verdade, dessa realidade. O nosso corpo, seja na dimensão simplesmente carnal, mas também toda ela espiritual, psicológica e várias outras, precisa dar testemunho de Cristo. Nós, no mundo, precisamos ser esse testemunho. Mas aqui, seguindo um pouco mais, no capítulo 7, Paulo fala de uma questão muito importante que agora eu gostaria que vocês dessem muita atenção. Ele fala da alegria que ele tem pela conversão dos coríntios. Nós tratamos bem rasamente disso na nosso encontro passado, mas aqui eu gostaria que a gente desse ênfase. Paulo se alegra com a conversão dos coríntios. O que significa conversão? Significa mudar de vida, fazer um retorno ou fazer uma conversão mesmo, como a gente converge o carro. Conversão é sair de uma realidade e estar em outra. E também, a palavra conversão no grego significa metanoia, que quer dizer também se libertar dos excessos. Paulo se alegra com a comunidade porque ela se liberta dos excessos que estava tirando a possibilidade dela se entregar a Cristo, a viver a verdade e o evangelho de Cristo. Paulo se alegra, mas a comunidade se entristece. Depois, não vou ler o texto todo, mas depois se vocês tiverem oportunidade, leiam, porque é muito bonito e importante. A comunidade se entristece. Ela se converte, mas se entristece. Como assim? A conversão gera em nós tristeza. A conversão gera um pouco de tristeza em nós, porque o povo estava em nós também, aqui trazendo por uma realidade mais atual. A conversão traz um pouco de tristeza porque nós estávamos acostumados com as realidades de pecado. A gente estava acostumado com a miséria de alegrias, entre aspas, que o pecado nos trazia. Por isso, só para vocês entenderem, lá no versículo 9 do capítulo 7, na segunda parte do versículo, Paulo diz assim, de fato, a vossa tristeza foi uma tristeza segundo Deus, e, portanto, não vos prejudicamos em nada, pois a tristeza segundo Deus produz arrependimento que leva à salvação. Vou explicar isso. No capítulo 4, no final do capítulo 4 dessa carta, Paulo inicia um discurso que se chama discurso da reconciliação ou ministério da reconciliação, que é um discurso, que é um ministério que hoje a igreja transformou
em sacramento. Nós temos hoje o sacramento da reconciliação, não é? Que é aquilo que nós entendemos como confissão. Paulo, ao fazer esse discurso da reconciliação, ele quer, primeiro, que brote conversão no coração dos coríntios, como aconteceu, mas também ele quer que os coríntios se libertem de uma vida pecaminosa. E tanto os coríntios como nós nos acostumamos tanto com a vida pecaminosa e colocamos na nossa cabeça que é a vida de pecado que vai nos trazer alegria. Por isso que, quando nós nos aproximamos do ministério da reconciliação ou do sacramento da reconciliação, nós depois voltamos a pecar, porque nós esquecemos que o pecado um dia nos escravizou e voltamos para essa vida de pecado, porque achamos que as nossas angústias interiores só serão superadas se nós vivermos neste mundo uma vida de pecado. Mas na verdade não. Santo Agostinho tem uma frase, eu gosto muito de Santo Agostinho, ele tem uma frase que diz assim que o nosso coração estará inquieto enquanto em Cristo não repousar, enquanto em Deus não repousar. Ou seja, enquanto nós não estivermos plenamente em Deus, nós teremos incômodos, nós teremos tristezas, nós teremos angústias próprias do tempo e da história, nós teremos doenças, medos e tantas outras coisas. Pode ser que nosso maior sonho, que a gente tem na mentalidade é assim, olha, hoje eu sou jovem, mas quando eu me formar na faculdade, quando eu me casar, quando eu constituir minha família, eu tiver meus filhos, eu tiver meu carro, minha casa e tudo quanto há, eu serei plenamente feliz. Só que aí tudo isso acontece bonitinho, só que quando você chega nessa realidade, você ainda se vê um pouco triste, não uma realização perfeita. Por quê? Porque a realização perfeita, ela sempre está em Deus e a partir de Deus. Por isso que a conversão ela gera um pouco de tristeza na vida dos coríntios, porque eles estavam acostumados com uma vida de devassidão, com uma vida de pecado, e para eles aqueles pecados que era próprio daquela comunidade, sobretudo a gula, a comelança, era algo que trazia satisfação e prazer para eles. E quando eles se convertem, eles veem que isso não é certo. Então, não podem praticar mais isso. E por isso se entristecem. Mas essa tristeza traz a eles a salvação. Aqui Paulo não quer dizer que quando nós nos convertemos, nós nos tornamos pessoas rabugentas, tristes e infelizes. Não. Paulo está querendo dizer que nós precisamos entender que a alegria verdadeira se dá a partir de Deus. Depois, vou mandar para vocês também uma outra música de São Francisco de Assis, que ele diz do que para ele é a alegria perfeita. Vocês vão ficar assim, meu Deus, como é que São Francisco de Assis viveu essa realidade? A música se chama Alegria Perfeita. Mas depois eu envio para a Tati encaminha para vocês. É uma música que também nos ajuda a entender a nossa dimensão cristã e a nossa vida enquanto cristãos e o que nós precisamos nos desvencilhar, os pesos que nós precisamos nos libertar para viver uma alegria que é a alegria verdadeira, que para nós hoje não faz muito sentido porque nós estamos imbuídos numa vida de pecado. Continuando aquilo que Paulo expressa nessa carta, ele dedica agora 2 capítulos da carta, tanto o capítulo 8 quanto o capítulo 9, a fazer um discurso dizendo sobre a importância da contribuição e da caridade para com a igreja de Jerusalém. Jerusalém é de onde que a igreja nasce, né? Ali em Jerusalém nós temos o primeiro concílio, como nós vemos no Atos dos Apóstolos. Em Jerusalém é ali que acontece Pentecostes e várias outras coisas. Então ali se situa a igreja nascente. Aqui, irmãos, também é uma outra questão muito importante que a gente precisa entender. Quando Paulo pede contribuições para a igreja de Jerusalém, ele está falando para o pessoal de Corinto que faz parte da vida do cristão a dimensão caritativa. Nós achamos, como nós somos cristãos do século XXI, que essa realidade de caridade da Igreja Católica, sobretudo, aconteceu a partir da Idade Média, quando houve a união da Igreja e do Estado. Com a união da Igreja e do Estado, a Igreja teve a capacidade de ser caridosa, porque
certamente vocês já ouviram aquele discurso que a Igreja Católica é a que tem mais asilos, a que tem mais escolas, a que tem mais orfanatos, e que ajuda mais pessoas. Isso é verdade. Mas essa verdade, aí as pessoas acham assim, mas isso é só verdade porque a igreja, por ter unido com o Estado na Idade Média, a igreja é rica, então ela pode fazer isso. Não, não é por isso que a igreja faz isso, mas é porque é uma realidade que toca a vida cristã desde o seu início. Desde o início da cristandade, a igreja se viu na necessidade, porque o mandamento maior de Cristo é qual? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Ou seja, se nós precisamos amar o próximo, então nós precisamos ajudá-lo, fazer algo de concreto para o próximo. Então, Paulo, ao dedicar 2 capítulos dessa carta para falar da coleta, da importância da coleta para a igreja de Jerusalém, ele recorda aos coríntios e também a nós, da importância de vivermos a caridade mútua. A gente não podemos esquecer que caridade não é simplesmente doar alguma coisa a outra pessoa, mas caridade é algo que brota do coração, porque é amor, caridade e amor, elas estão no mesmo nível semântico. Então, caridade e amor, são palavras, são praticamente a mesma palavra. Então, a caridade só é verdadeira se ela parte de um movimento interior, de alguém que se converteu. Olha o processo. Paulo chega, quer converter o pessoal se converte, e por isso agora, depois da conversão, ele tem a liberdade de falar assim, olha, se vocês converteram, agora é hora de praticar a conversão, praticar o amor, praticar a caridade. Então, por isso ele dedica 2 capítulos do seu livro, dessa segunda carta, para falar dessa caridade e para recordar-nos que, essencialmente, se somos cristãos, somos seres que vivem a caridade, que partem da caridade para ajudar o próximo e nos importamos com o próximo, não com somente o nosso próprio nariz. Depois disso, Paulo, no capítulo 10, ele novamente defende o seu ministério e agora, por favor, preste atenção, é por isso que eu iniciei o nosso encontro com aquela música, porque aqui agora é o ponto-chave da carta. O capítulo 10, 11 e 12 são os capítulos chaves para entendermos a dinâmica literária, a dinâmica exortativa do apóstolo Paulo. Depois eu até peço para vocês, como dever de casa, que leiam, por favor, leiam o capítulo 10, 11 e 12 inteiro da carta de Paulo, dessa segunda carta de Paulo. Vocês vão se fascinarem com aquilo que Deus faz com Paulo e também pode fazer com cada um de nós. Vamos lá. Novamente no capítulo 10, Paulo se defende, porque havia uma crescente leva de falsos profetas querendo aproveitar do povo. Então Paulo vai se defender dizendo que a palavra que ele diz é uma palavra verdadeira. No capítulo 11, Paulo vai falar que a sua palavra, que a sua pregação e que o seu ministério é verdadeiramente autêntico, que tem fundamento, não é uma coisa assim fora da realidade não, mas é alguma coisa que Deus tocou o coração dele e por isso ele partilha com a comunidade. Dentro do capítulo 11, começando do versículo 16 até o final do capítulo 11, nós temos um bloco que os exegetas costumam dizer que é a hora que Paulo fica doido, que Paulo fica loucão. Porque ele vê que o povo, por mais que se converte, ainda se entrega aos seus próprios prazeres e se gloriam com as suas próprias virtudes. Só para vocês entenderem, lá no versículo 17 diz assim, capítulo 11, versículo 17. O que vou dizer não é segundo o Senhor que direi, mas é como um louco que acredita ter algo de se gloriar, já que muitos de vocês se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Ou seja, Paulo, quando fez a experiência de conversão, a sua experiência vocacional lá em Damasco, recebe o chamado de Deus, faz um processo de metanoia, só que de repente, no meio do ministério, parece que deu a louca em Paulo e fala assim, não, esse negócio não está certo, não. Vocês têm os dons de vocês têm
com que se gloriar, eu também eu tenho que me gloriar. Eu também sou bom. Eu não, a graça de Deus age em mim, mas eu também tenho minha bondade. Ou seja, olha, Paulo, ele também tinha o porquê se gloriar. Se a gente recordar, Paulo é discípulo de Gamaliel. Paulo teve uma formação excelente, uma formação acadêmica que é invejável para a época. Paulo sabia a Torá de cor e sorteado. Paulo sabia da lei de cor e sorteado. Então, Paulo, ele tinha uma excelência acadêmica, uma excelência retórica, uma excelência no sentido de produção teológica muito grande para o povo judeu. E por isso eu poderia se gloriar. Só que, quando ele, entre aspas, cai do cavalo na experiência de Damasco e faz a experiência com Deus, com Cristo, ali, tudo que Paulo faz, ele precisa fazer a partir da pessoa de Cristo. Porque o que ele mesmo disse, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Mas aqui no capítulo 11, nesse versículo 17, parece que Paulo cai numa crise. Como todos nós também já caímos em crises existenciais. Ele fala, se todo mundo pode se gloriar, por que eu também não posso? E aí, esse negócio fica pior, gente. Chega no capítulo 12, Paulo faz assim, lá no capítulo 12, versículo 2. Paulo faz assim: conheço um homem que em Cristo, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Não sei se foi com corpo ou sem corpo. Deus sabe. Ou seja, Paulo aqui, ele está contando para os coríntios que ele fez uma experiência mística. Ou seja, pela graça de Deus, ele foi arrebatado até o terceiro céu. Ou seja, lá no íngreme do céu, lá onde só habita a Santíssima Trindade, com a Virgem Maria. Então, Paulo sobe até os céus, ele faz uma experiência mística, porque Deus deu a ele essa graça, e parece que aqui ele quer contar como vantagem. Já que vocês estão contando vantagem aí com a vida de vocês, com as riquezas de vocês, olha aqui a minha vantagem. Eu subi aos céus, eu fui arrebatado, lá eu ouvi línguas estranhas, lá eu pude fazer experiência com o Filho do Homem. E aí, de repente, para que Paulo entenda a sua missão, nos versículos posteriores, ele diz de uma experiência de espinho na carne. Na hora que Paulo estava ascendendo, estava falando das maiores experiências místicas e de Deus que ele fez, de repente ele se rebaixa e fala assim, opa, não, eu tenho um espinho na carne. E aqui a gente pode pensar assim, que o espinho da carne foi uma proposta demoníaca, uma proposta do demônio ou de Satanás para Paulo, para que Paulo pudesse se perverter ou sair do caminho de Deus. Não. Esse espinho na carne, ele foi permitido por Deus na vida de Paulo para que ele pudesse entender que tudo que aconteceu e acontece na vida dele, seja as perseguições ou seja as glórias, não é por ele mesmo que acontece, mas acontece porque Deus age na vida dele. É a graça de Deus quem faz por ele. Por isso, lá no versículo 9 do capítulo 12, depois de dizer para o povo que ele tem a experiência do espinho na carne, ele diz, basta-te, ele diz que o Senhor diz para ele, né? Basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. Por isso, de bom grado, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Ou seja, só quando Paulo se esvazia de si mesmo, só quando Paulo reconhece que não é ele quem faz, mas é Cristo quem faz nele, e o espinho na carne faz com que Paulo entenda essa realidade, é que o seu ministério é frutífero, que o seu ministério dá sentido e beleza para a vida dele e para a vida daqueles nos quais ele envia cartas e correspondências. Por isso, irmãos, aqui nós precisamos também colocar e trazer essa palavra para a nossa realidade. Nós também, como Paulo, temos vários espinhos na carne. Aqui é uma metáfora para dizer das dificuldades que Paulo tinha no segmento, as dificuldades interiores, não as dificuldades exteriores como a perseguição
e tantas outras coisas. Mas não, as dificuldades interiores. Assim como Paulo, nós também temos as nossas dificuldades interiores. Alguns estudiosos da Sagrada Escritura vai dizer que esse espinho na carne que Paulo diz pode ser até de linhagem afetiva. Paulo teria algumas dificuldades afetivas? Não se sabe. Aqui não tem algo expresso. É só uma tentativa de reflexão a partir do que Paulo diz. Mas, assim, concretamente, não se sabe se é de linhagem afetiva. Mas é de linhagem interior. Tá, assim como Paulo, também nós temos as nossas dificuldades no segmento, no discipulado, no apostolado. Nós temos as nossas dificuldades de ser sempre coerentes com o projeto de Deus. Assim como Paulo fez uma experiência em Damasco, nós também, cursilistas, certamente fizemos alguma experiência na nossa vida com Cristo, seja lá no dia do nosso retiro, do cursílio. Nós tivemos alguma vez na nossa vida uma experiência forte com Ele. E essa experiência precisa nos nutrir. Naquela experiência, pode ser que nós fizemos milhares de juras de amor para o Senhor. Ah, Senhor, eu quero te servir. Ah, Senhor, eu quero te amar. Ah, Senhor, a minha vida, a minha família é sua. Ah, Senhor, o meu ministério é seu. Mas, no decorrer do caminho, nós vamos nos deparar com os nossos espinhos na carne, seja em linhagem afetiva, seja em ordem interior ou exteriores. São muitos aqueles que nos perseguem até hoje. Seja os nossos sentimentos, as nossas dificuldades interiores, mas também aquelas pessoas que não concordam com aquilo que nós escolhemos para a nossa vida. Fulano fica o dia inteiro na igreja, fulano faz as coisas só para a igreja. Olha para você ver onde se viu um bando de jovens se reunirem, um bando de pessoas cristãs se reunirem 1h30 da tarde para refletir da palavra de Deus. Esse povo está ficando doido. Ou seja, no mundo moderno, no mundo onde Deus já não mais tem muito espaço, fazer o que nós estamos fazendo agora parece loucura. Mas aqui nós precisamos entender também que Paulo nos ajuda a perceber essa realidade. É loucura mesmo. É loucura fazer as coisas de Deus, viver as coisas de Deus, porque elas não condizem com a realidade mundial atual. Se nós formos pegar a liturgia do domingo passado e a liturgia desse fim de semana, sobretudo o Evangelho, nós vamos ver que a lógica de Deus, a lógica de Cristo está totalmente controvérsia à lógica deste mundo. E por isso que quando Paulo começa o discurso de conversão lá, o discurso para o ministério da reconciliação, ele quer salientar ao povo que as coisas ali não estão bem, não. Que nós já estamos acostumados com a vida de pecado, com a vida errônea, e por isso quando uma proposta nova, uma proposta de cruz, porque lembrando que a centralidade da pregação de Paulo é a cruz de Cristo, quando essa proposta chega na nossa vida, nós queremos a recusar rapidamente, porque a vida que nós estamos vivendo, escravizada pelo pecado, nos dá uma condição estável. A gente tem essa mania de querer nos agradar com o mínimo, com aquilo que o pecado nos propõe. Mas o que Cristo nos propõe está além do pecado, está além de simplesmente prazeres passageiros, mas prazer eterno. E por isso que quando Paulo, no capítulo 12 aqui, no início do capítulo 12, vai dizer que ele faz uma experiência mística, depois, quando vocês leem, prestem atenção em cada versículo dessa experiência mística de Paulo. Se essa experiência de mística de Paulo fez o coração dele arder, imaginem só a eternidade que espera a cada um de nós. Se uma breve experiência, porque a experiência ela tem prazo de validade, ela inicia e termina, se essa experiência fez Paulo querer entender que é a graça de Deus que habita nele, que faz ele fazer o que faz, imaginem só uma eternidade dessa experiência que Paulo fez. Nós também somos chamados a fazer essa experiência e nós somos chamados pelo sangue derramado de Cristo na cruz a fazer, na verdade, a viver essa eternidade, a viver essa experiência não com um início e um término, mas como um eterno segundo, um eterno momento, uma eterna alegria. E
nós precisamos, para isso, entender que para fazer a vontade de Deus, para nos libertar dos nossos pecados e da nossa vida velha e antiga, dos nossos pecados, sobretudo de estimação, aqueles que a gente acha que a gente não consegue viver sem, é preciso pedir o dom da humildade. Por isso eu iniciei esse nosso momento com aquela música, aquela ladainha da humildade. Nós, assim como todas as pessoas, porque nós somos pessoas humanas e queremos reconhecimento por aquilo que nós fazemos, nós queremos glória, nós queremos poder, nós queremos realizar os nossos sonhos, nossos projetos, nós queremos ser bem vistos, nós queremos que a sociedade olhe para nós e fale assim, nossa, olha como aquela pessoa é boa no que faz, olha como nós queremos que o nosso patrão olhe para a gente, olha como esse é o melhor empregado, a melhor funcionário, o melhor funcionário que eu tenho. Nós temos essa audácia, mas ser cristão talvez é entrar na contramão disso. Não que isso não nos faça bem, viu, gente? Não é nos desvencilhar totalmente disso, mas é saber que essa não é a maior felicidade que nós encontramos. A nossa maior felicidade está em Cristo. E por isso, nós precisamos meio que deixar o nosso ego lá no lugarzinho dele, abaixar um pouquinho a bola, abaixar o ego, porque senão nós viramos pessoas verdadeiramente egocentristas, que cresce o ego e que, quando nós crescemos o ego, nós não temos a capacidade de olhar para o lado e para o outro e reconhecer o irmão. Reconhecer o irmão parte do pressuposto de que, primeiro, eu me reconheço como miserável, por isso necessariamente preciso da graça de Deus, e se preciso, eu preciso fazer com que essa graça também chegue na vida daquele que está ao meu lado, que vive demandas como a minha. Mas continuando, depois desse discurso bonito de Paulo, ele, no capítulo 13, dá umas últimas advertências ao povo, sobretudo com relação ao perdão. Ele fala também da questão das testemunhas, mas aqui tudo já consumado a partir daquilo que nós refletimos. E, no final, faz a sua saudação para se despedir do pessoal, dizendo para eles que quer que o amor de Deus continue com eles, que a conversão ela só é nutrida, a conversão que nós buscamos em Deus, ela só é nutrida e verdadeiramente vivida por meio do amor de Deus. Por isso que nós, nessa tarde de hoje, precisamos entender que ser cristão não é uma tarefa nada fácil. Ser pessoa convertida não é uma tarefa nada fácil, mas é uma tarefa necessária para a nossa salvação aqui e agora e para a nossa salvação pós-morte. Porque se nós nos libertamos das nossas mesquinharias, das nossas pequenezes, daquilo que está nos escravizando aqui, nós vamos viver uma vida mais, sabe, livre, como diz o dito popular, livre, leve e solta. Mas não livre, leve e solta no sentido de pecado, alguma coisa do tipo, mas livre, leve e solto porque nós somos quem nós somos de verdade. É nos descobrir interiormente. Aqui, quando Paulo diz para os coríntios e diz para nós, ele quer que nós nos libertemos interiormente. A libertação mais necessária é a libertação interior. É preciso que a gente olhe para nós mesmos e, olhando para nós nos reconciliemos conosco, que nós sejamos o nosso amigo, para além de ser amigo do outro, que nós sejamos nosso próprio amigo e que a nossa companhia seja uma companhia que nos agrade. Porque se a nossa companhia for uma companhia que nos agrade, agradará o outro. E aí a gente não vai precisar ficar, como diz o povo, arrebolando para poder agradar os outros. Não. Nós vamos agradar as pessoas porque, primeiramente, nós os agradamos. Nós fizemos a nossa parte e nos conhecemos para amar, conhecer e cuidar do outro. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Eu acho que o tempo já está estourando, né? Mas se alguém tiver alguma coisa, pode ficar à vontade, viu? Não, né? Tá bom. Eu tenho quanto tempo ainda? Ou como é que tá? Eu não decorei a hora que começou.
Pode continuar, tá tranquilo o tempo. Ah, Pode não. Então, continuar, tá bom? uhum. Pois bem, com relação a... Aí a carta, então, ela finaliza com o capítulo 13, né? Com essa saudação final de Paulo, dizendo ao povo para que vivam conforme o amor de Deus e se nutram da graça de Deus. Se a gente voltar na carta, a gente vai perceber que nos primeiros capítulos, agora um resumão geral, nos primeiros capítulos, Paulo vai dizer da necessidade de se unir à graça, e aí a gente, não sei se vocês lembram, a gente leu aquela passagem onde Paulo fala que a gente carrega tesouros em vasos de barro. E por que a gente carrega tesouro em vasos de barro? Porque nós somos frágeis, somente a partir da graça que nos tornamos fortes. Depois, ele, nesse discurso da reconciliação, Paulo quer que as pessoas se reconciliem consigo mesmo e, portanto, a partir da reconciliação consigo mesmo, se reconciliem com o próximo e com Deus, e que nós possamos viver a fraternidade e, sobretudo, a caridade. Aqui tem, até hoje, a igreja usa de umas coletas para poder viver essa fraternidade. Não sei se vocês se recordam, no dia de São Pedro e São Paulo, dia 29 de junho, né? A igreja celebra nessa solenidade, São Pedro e São Paulo, e se vocês forem à missa, vocês vão perceber que a igreja faz uma coleta especial, que chama Óbolo de São Pedro, onde, seja nas comunidades, nas capelas, em todas as celebrações daquele fim de semana, em todo o mundo, aquela coleta, o dinheiro recolhido ali naquelas comunidades, ela vai para a diocese para ir para Roma, chegar até o Papa, para o Papa repartir aquela coleta em prol da comunidade cristã. E isso, irmãos, até hoje é concreto. Olha para vocês como que as coisas são bonitas. O que Paulo faz aqui, há muitos séculos anteriores, a igreja faz até hoje. Paulo, né, no capítulo 8 e 9, fala da importância da coleta para Jerusalém, porque Jerusalém era uma igreja, era o polo da igreja, e por ser o polo da igreja, ela redistribuía os bens. Ela fazia com que todos pudessem ser alcançados pela graça, mas também pelos bens materiais, que para nenhum cristão faltasse nada. E é o que a igreja tenta fazer até hoje. A igreja não prega, que é muito importante a gente dizer isso, a igreja não prega somente uma graça abstrata ou além da nossa realidade humana. Não, a igreja prega uma graça que é de Deus e que toca a realidade humana, mas uma graça que precisa chegar até os nossos irmãos e encher a barriga dos nossos irmãos. Ninguém vai fazer experiência com Deus de barriga vazia, não. A igreja se preocupa também com isso. Por isso que o Papa, até hoje, a igreja com essa coleta do óbolo de São Pedro, o Papa recolhe esse dinheiro, fica com esse dinheiro lá e administra para que esse dinheiro chegue até as comunidades que mais necessitam. Aqui no Brasil, a gente já recebeu ajuda dessa coleta de São Pedro, sobretudo agora no início da pandemia, não sei se vocês se lembram, o Papa Francisco enviou alguns respiradores para ajudar a combater a questão da pandemia, ajudar as pessoas que estavam em estado mais delicado do coronavírus. Ele mandou alguns respiradores. Aqui no Brasil também nós temos um trabalho concreto do Papa Francisco lá na Amazônia, onde ele tem um navio que atende as comunidades ribeirinhas com médicos, enfermeiros, pessoas que estão ali para poder servir aquelas comunidades. Além disso, nós temos hospitais, algumas outras coisas, para que nós cristãos entendamos que ser cristão também parte do pressuposto de ajudar o outro, de colaborar com o outro, de estar a serviço do outro. E a caridade, ela nos faz ficar leves para poder acolher a graça de Deus. Tem um santo, eu esqueci o nome dele agora, que diz assim que se a gente tem, desculpem as mulheres, mas é só uma metáfora para a gente entender isso. Ele diz que se a gente tem 2 pares de sapatos
no nosso guarda-roupa, é porque alguém está sem calçar um sapato lá na rua. As mulheres costumam ter mais de um ou dois ou três, né? Mas aqui não é um preconceito, não. Mas é só para a gente entender que se nós temos demais, para outros faltam. A nossa má distribuição da renda, a nossa má distribuição dos bens faz com que para muitos as coisas sejam muito boas, para outros não tenha nada. É por isso que Paulo dedica 2 capítulos para tratar desse tema e nos ajudar a reconhecer que nós, quando estamos com Deus, não precisamos de muita coisa, nada lá. E se nós não precisamos de tanta coisa, o que nos resta precisar é da graça de Deus. E aqui, não uma graça superficial, ou uma graça que a gente ouve muito falar de graça, graça de Deus, não sei o quê, mas a gente não entende o que é essa graça, né? Como assim? Se fala tanto de graça, mas o que seria essa graça? O que palpavelmente eu posso reconhecer essa graça? Eu reconheço essa graça, sobretudo na vida sacramental, mas num irmão que vive o cristianismo e por ele viver o cristianismo, ele me ajuda a viver o cristianismo, o meu cristianismo. Ou seja, Paulo quer que outros irmãos reconheçam o cristianismo a partir da vivência do cristianismo de outras pessoas. Ou seja, a partir da caridade que a comunidade de Corinto poderia fazer à igreja de Jerusalém, lá em Jerusalém a graça de Deus ia chegar porque os coríntios, a partir da sua conversão, querem uma igreja convertida e uma igreja onde todos experimentem a graça. Todos façam experiência autêntica e verdadeira com Deus. Nós também precisamos entender isso. Nós precisamos nos libertar dos nossos egoísmos, nós precisamos libertar da nossa mesquinhez de querer serem os bambambãs da vez, né? Tem um amigo meu que fala que é os bonitão da lata de banho, de banho, né? Os bonitões da lata de banho, que acha que somos nós os perfeitinhos, somos nós os bambambãs, e por isso não fazemos nada para ajudar o outro e fazer com que outros também experimentem o amor de Deus, experimentem a graça de Deus. Mas eu acho que era isso que eu tinha para falar. Se tiver mesmo mais alguma pergunta, mais alguma dúvida ou alguma posição de vocês, estou à disposição. Alguém fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida ou quer fazer algum comentário a respeito? Acho que não, Jean. Pois é, tá bom então. Só uma questão, na semana passada, eu não sei se o Ricardo tá aqui, o Ricardo é do cursinho de Tá, não, Divinópolis. hoje ele não entrou. Na semana passada ele me mandou uma pergunta no privado, aí eu fiquei de responder, ele não respondi. Ele perguntou, às vezes também é uma questão de vocês, Sim. como é que Paulo enviava essas cartas? Tinha pombo correio? Como é que era esse negócio? Uhum. Porque não tinha o correio que não temos hoje, né? Não tinha essas questões. Como é que funcionava? A igreja, ela contava com ministérios específicos. E um dos ministérios da igreja antiga era pessoas que se imbuíam desse papel de fazer com que a mensagem chegasse a outros povos. Então, sempre Paulo ele não estava sozinho. Algumas cartas a gente vê que Paulo cita Silas, cita vários outros, que eram ajudantes dele, e esses ajudantes ajudavam até na redigir a carta, e depois de redigirem, eles faziam com que essa mensagem chegasse às outras comunidades. E às vezes isso se dava por meio de transportes assim bem precários, seja a pé mesmo, ou seja por meio de animais, camelos, cavalos que estavam à disposição. E também demorava. Por isso que quando eu introduzi essa carta, disse que essa aqui na verdade não é a segunda, mas é a quarta carta, tinha essa questão de ter o risco de perderem essas cartas, perderem informações preciosas. Por isso, a gente tem que entender que o cristianismo é algo assim, gente, muito de Deus e assim, é muito rico. O que nós temos não é nem
a terça parte daquilo que verdadeiramente foi produzido no início da igreja. O que nós temos, enquanto nas escrituras, em alguns outros escritos, assim, não expressa nem a metade daquilo e da beleza com que os apóstolos, os primeiros cristãos experimentaram. Por isso que eles tinham tanta vontade de morrer por causa do reino. E essa vontade, esse desejo de anunciar e também de, se preciso for, morrer por causa do reino, ela deveria chegar até nós. Né, nós também precisaríamos fazer essa experiência. Só que, como muitas coisas foram se perdendo e nós vamos sempre nos esfriando na fé, acaba que nós meio que fomos deixando isso de lado e preferimos uma igreja mais cômoda, mais tranquila, unida ao Estado, agora não mais, mas assim, na Idade Média unida ao Estado, e que nos trouxe muitas comodidades, e por isso nós perdemos muito daquilo que é preciosidade para o cristianismo. E reler Paulo nos ajuda a entender isso, que a preciosidade do cristianismo precisa ser resgatada. Nós precisamos ser cristãos verdadeiros, e para ser cristãos verdadeiros precisa voltar aos escritos antigos, às experiências que o pessoal fez lá no início do cristianismo. Muito bem. É nossa missão, né, Jean? Temos aí São Paulo como patrono, né, dos cursilistas e como modelo, né, como exemplo aí de vivência para nós. Alguma questão, gente? Ou a gente já faz o encerramento? Netinho, Marlene? Nada? Ô, Jean, nossa turminha é boa, todo mundo entende direitinho, ninguém tem É, dúvida de nada. ou entendeu tudo ou não entendeu nada, né? Mas espero que tenha entendido pelo menos alguma coisa. Não, com certeza, né? A gente compreendeu aí bastante. Você quer falar, Marlene? Ah, aí, ó. Então vamos lá. Vai lá, Marlene. Marlene, você consegue ativar aí? Não, eu não tô conseguindo ativar seu microfone. Tenta ativar aí no seu microfone, aí embaixo. Aí deu. Pode falar. Queria agradecer você, Jean, né, pelas palavras, né, pelo ensinamento, essa partilha, né, sua conosco. E é isso aí mesmo. Infelizmente, nós, seres humanos, costumamos cair na nossa zona de conforto, né? E com isso, muita coisa passa. A gente acomoda e às vezes, assim, precisa de alguém, assim como você, com um esclarecimento, assim, que vem dar na gente uma sacudida e falar que o caminho é por aí. Ou, acorda, vamos, né? Vamos continuar, porque nós tivemos, né, grandes pessoas, igual como Paulo, que é o nosso patrono, como a Tati bem disse, né, que nos ensinou e nos deixou um legado. E a gente sabe disso, mas às vezes é preciso ouvir, né? Estar ouvindo, tá nos, assim, reciclando, né? Para dar continuidade. Obrigado, viu? Que Deus te abençoe. Amém, Marlene. Muito obrigado a você, viu, pelas palavras. E é isso que você disse mesmo. A gente precisa meio que às vezes voltar à Sagrada Escritura e tomar uma sacudida. Olha, não é por aí não. Vamos voltar ao caminho, né? E sempre retomar o caminho é necessário, é preciso para que a gente nos conheça e possa continuar bem o nosso discipulado enquanto cristãos, né? Mas muito obrigado pelas palavras, viu? Obrigada a você. Mais algum comentário, pessoal? Roger, Júnior, Janísia, são membros aí de outros grupos, estão com a gente hoje. Pois bem. Muito obrigada, né, Jean, mais uma vez, pelo seu sim e por trazer tanta
tanto ensinamento mesmo para nós. A gente sabe que a gente tem um exemplo que a gente tem que seguir e tudo, mas é tão real, né? Quando você falava aí da caridade, eu pensava assim, você falou assim que a caridade nos deixa leve para receber a graça de Deus. Eu achei isso tão lindo, porque talvez faz parte assim da vida da gente às vezes de ajudar o outro e de envolver, né, nós enquanto movimento assim sempre tá em alguma ação, mas não, eu nunca havia percebido o que realmente isso nos trazia, sabe? Eu achei assim muito bacana mesmo. E com certeza eu vou aqui me debruçar nesses capítulos aqui para me ver o que ele ainda tem, né, para nos trazer. Jean, a Laís vai dar uns recadinhos aqui e aí eu queria que você fizesse a oração final para nós, por favor. Pode ser. Uhum. Também queria te agradecer, Jean, pelo seu sim, por disponibilizar um pouco do seu tempo, né, e doar seu conhecimento, por estar aqui conosco. É bem-vindo, né, também. Qualquer dia que você estiver livre às 1h30 no sábado, é muito bem-vindo para participar com a gente, viu? Obrigado. Que vamos ter, gente, amanhã, hoje agora, né, 3 horas tem o terço da Érica, como de costume, todo sábado e domingo. E às 3 horas da manhã também, todo dia, ela faz a live lá no Instagram dela, o Terço da Misericórdia. E amanhã o tema da reunião do Grupo Evangelho Vivo é sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Vai ser às 9 horas da manhã e o link eles disponibilizam lá no Instagram deles. E lá no Instagram do Concílio da Diocese, @Concílio Divinópolis, vai ter live amanhã também. Amanhã não. Amanhã também. Às 4, Tati, né? O tema é Daniel, um exemplo de fidelidade, com o padre Daniel. Se alguém de outro grupo aí também quiser convidar para a reunião de vocês. Mas eu acho que é só isso. Muito bem, então, para a gente encerrar, né, mais um sábado aqui, mais um encontro. Pode fazer para nós, então, Jean, a oração final. Tá certo. Então vamos encerrar e vamos pedir a Deus que nos dê a graça de sermos pessoas felizes, de carregarmos uma perfeita alegria no nosso coração. Assim que terminar, eu vou enviar para a Tati lá o link da música que eu citei para vocês, Perfeita Alegria, de São Francisco de Assis. Prestem atenção na letra. Às vezes vocês ficaram, às vezes deu sono, alguma coisa assim, daquilo que a gente falou, mas prestem atenção nessa letra e reflita o seu modo de ser feliz. E tente ser feliz a partir de um cristianismo. Olha, por favor, que esse encontro de hoje deixe você assim, de tal modo feliz que o cristianismo te ajude a ser feliz e não que o cristianismo te prive de ser feliz. Hoje, uma da mentalidade que tem crescido em nós é assim, a igreja, as leis da igreja, o cristianismo me priva de tanta coisa, lá eu não consigo ser feliz. Mas com essa música de São Francisco a gente vai poder entender como ser feliz e ser cristão. O Papa Francisco nos pede que nós sejamos cristãos que carreguem um sorriso no rosto, não cristãos com cara de caixão ou de cemitério. Não, nós precisamos ser cristãos que, por sermos cristãos, carregamos alegria e somos alegres e felizes porque somos cristãos. Então, que essa oração de hoje possa nos ajudar a reconhecer alegria e felicidade ao sermos cristãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus de bondade, nós somos cursilistas, nós somos a família de colores. Por isso, na diversidade das cores, a diversidade dos dons, dos carismas,
nós te pedimos o dom da alegria, o dom de vivermos mesmo dentre as diversidades e as dificuldades deste mundo, sermos testemunha de que um dia experimentamos o Senhor e por essa experiência somos felizes. Nós te bendizemos por este nosso encontro, te agradecemos pela vida de cada pessoa que esteve conosco e que nós, ao sairmos daqui, possamos dar testemunho de tudo que vivemos e ouvimos, para que as pessoas reconheçam esta verdadeiramente se encontrou com Cristo porque é feliz. Que Maria Santíssima nos ajude a viver essa realidade e nos faça cada dia mais fiéis à palavra e o ensinamento do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, muito obrigado, viu? Que Deus possa abençoar muito vocês e me despeço como Paulo, dizendo a vocês, olha, vivam a alegria do amor de Deus, que o amor de Deus possa ser imenso na vida de vocês, tão grande que as pessoas que estão aí em volta possam também experimentar e fazer uma bela e verdadeira experiência com Deus a partir desse amor que exala de vocês. Deus os abençoe, precisando, nós estamos aqui, tá bom? Um abraço, com Deus. Muito obrigada, um abraço, Jean. Tchau, pessoal. Obrigada a todos. Até o próximo. Com Tchau, Deus. gente. Bom final de semana pra vocês. Fiquem com Deus. Beijo. Obrigada por você também.